Medo, pavor, sobrenatural. Essa é a série de contos de terror do canal História de Assombração. Eu sou Rogério Nogueira e convido você a se inscrever no canal, deixar o seu joinha e também o seu comentário. Ajude o canal a trazer mais histórias para você. Obrigado pela sua visita. Normalmente as crianças, os adultos tinham muito medo de sair quando apareceu essa lenda da perna cabeluda. Ela se constituía numa perna, apenas a perna, cabeluda, né, cheia de pelos e cabelos, que atacava a pessoa com chutes terríveis. As pessoas chegavam até a dizer que eram atingidas pelo chute da perna cabeluda. E as pessoas tinham medo de sair na rua, com medo de ser atacada pela perna cabeluda. A história da loura do banheiro era muito comum em escolas. As meninas, principalmente, elas se davam conta que viam aquela menina loira, os olhos avermelhados e colocando sangue pela narina e chamando pelo nome. Chamava pelo nome e dizia: fulana, me ajude, e ficava só nisso. E aquela aparição toda de branco, transfigurada, né? Aquele vulto. E aí as meninas corriam e isso foi passando de menina para menina e elas chegavam a afirmar que viam a loura do banheiro. Essa história da loura do banheiro é uma das histórias que até hoje aterroriza as meninas. É tanto que eu não sei se você sabe, que normalmente as mulheres elas não vão para o banheiro sozinha, sempre chamam uma amiga para ir ao banheiro, porque eu acho que no subconsciente dela tem o temor da famosa loura do banheiro. Ela dizia assim, vamos dizer, Mariazinha, me ajude. A pessoa ouvia a voz dela pedindo ajuda. Naturalmente é uma história pode ser uma história de um assassinato, de uma coisa, porque ela vinha com os olhos vermelhos, sangue pela narina e toda de branco. Que geralmente era uma adolescente, entre 15 e 20 anos, e normalmente branca, loira, né? E aí o pessoal chamava de loira do banheiro. Eu acho que é, porque algumas pessoas disseram que foi uma menina que teria sido assassinada por alguém e que aparecia nos banheiros pedindo ajuda, talvez pedindo ajuda e tal. E assim, né, você sabe que os espíritas dizem que muitas vezes o espírito ele está querendo se comunicar com a pessoa para pedir espiar uma culpa, espiar uma coisa, e as pessoas têm medo, né? Ela tem a comunicação com o espírito e não tem coragem de falar. Não, acho que não. As fardas eram diferenciadas, por exemplo, naquela época usava-se uma calça azul quadriculada. As fardas, elas, por exemplo, na época do liceu era uma farda marrom. Na época desses colégios, colégio do estado era uma blusa branca e uma calça azul. Na época do Justiniano de Serpa era a famosa saia plissada e tudo. Eu acho que não era a questão da farda, era a questão da própria mulher. A mulher estava de branco porque eu acho que, segundo algumas lendas, foi uma noiva que foi assassinada. Era uma noiva, ela estava vestida de noiva, né? Existem várias histórias em cima disso que a gente não sabe ao certo, que é engraçado, a gente não sabe a origem da história. A gente conhece a história, mas não conhece a origem da história. Com o passar do tempo, as pessoas foram escrevendo, foram pesquisando e foram investigando essas histórias. Mas são histórias que permanecem no usual da população, faz muita parte do que a gente chama a gente poderia dizer, do cancioneiro popular, né? Mas faz parte da história popular. Por exemplo, as músicas populares, a gente não sabe de onde veio, né? Músicas que ficaram marcantes, né? Mas tem muito a ver com a realidade e tem muito a ver com aquele passado. É muito comum, o pessoal contava muita história, os taxistas falavam que aparecia uma mulher, pegava um táxi,
Aí quando chegava, pedia para ficar ali. Quando ele ia olhar, ela tinha desaparecido. Ela pegava o táxi e ia para o cemitério. E era uma mulher de branco, geralmente. Essa história também é muito comum. Essa mulher, ela pegava o táxi, ela geralmente não falava nada. Aí só dizia, eu quero ir para a rua tal. Aí o taxista levava. E quando chegava no cemitério, que ele olhava, a porta já tinha aberto e a mulher tinha desaparecido. As pessoas têm muito medo de andar. É tanto que, por exemplo, tem muita pegadinha que é usada nos cemitérios, né? O pessoal faz muita pegadinha em cemitério, porque as pessoas até hoje, é engraçado, tem muita gente que tem muito medo de cemitério. O cemitério, pelo contrário, ali ninguém vai fazer mal a você, porque quem está ali não sai dali, né? Ela não vai fazer nada com você. Agora, por exemplo, os rituais de magia, geralmente são feitos em cemitério. Porque naturalmente, eu acho que muitas lendas, elas são criadas para fazer medo às pessoas. E no que ele faz medo, né? No que ele faz medo, no que ele atemoriza, ele acaba mobilizando uma grande catarse geral. Aí todo mundo tinha medo da perna cabeluda, todo mundo tinha medo de sair, porque dizia que ele aparecia geralmente no lugar mais ermo, no lugar mais escondido, numa estrada que não tinha asfalto, onde tinha muito muro e tinha pouca gente, ou no escuro, e ela aparecia. Aí as pessoas tinham medo de sair de casa. E eu creio que assim, muitas dessas coisas elas estão associadas aos pais que botavam medo nas crianças para elas não sair de casa. A gente não sabe até que ponto o imaginário popular criava a situação. E a gente também não sabe até que ponto a própria entidade espírita aparecia naquele momento. Podia ser uma entidade querendo fazer uma comunicação, podia ser uma entidade querendo pedir ajuda. E aí o medo era tão grande que as pessoas não queriam falar. Você sabe que, por exemplo, quando uma pessoa amputa uma perna, essa perna é sepultada como se fosse um indivíduo. Então a perna ela é amputada e depois ela vai para o cemitério e é sepultada como se fosse a pessoa. Ou vai para um local e tal, o ossário e tudo. Mas é isso que eu estou dizendo, né? A perna, o órgão, a mula sem cabeça. Geralmente, quando você falta qualquer órgão, as pessoas têm medo, né? O espírito da pessoa que morreu e tinha perdido a perna, sei lá. É que nem a história do espírito, como se fala, o pirata da perna de pau, né? Que a gente não sabe se existiu ou não. E ele era um pirata muito forte, muito terror, mas ele tinha uma perna de pau. Quer dizer, como é que aquele cara ia brigar, tinha aquela força e tudo, né? Eu acho que é a mulher de branco, que as pessoas até hoje têm medo. Por exemplo, essa da loira do banheiro, que mulher de branco também está associado, a loira do banheiro até hoje não tem uma menina em escola que vá para o banheiro sozinho. E quando vai, ela volta muito rápido. Ela tem medo de ir ao banheiro. Eu não sei se você deve ter estudado em escola pública, essa história era muito comum nas escolas públicas. As meninas não iam para o banheiro com medo da loira do banheiro. E algumas afirmavam que viam mesmo, né? Algumas afirmavam que viam, que ouvia vozes, chegava no banheiro, ouvia ruídos, arrastado de chinela, arrastado de sapato, essas coisas. Então, sabe, até hoje se fala na loura do banheiro, em qualquer escola. E ela é muito utilizada em adolescentes, eu não sei porquê. Adolescentes têm muito essas histórias, para fazer medo aos outros e tal. Eu acho que por exemplo, aquela história que eu falei lá do cão da Itaoca, como é que você viu os pratos bater, quebrar, o santuário quebrar e tudo. É o inexplicável, né? É o fantástico, é o fantasmagórico. Por exemplo, tem gente que não acredita em fantasma, né? Tem gente que não acredita em fantasma, mas tem muitas pessoas que até hoje têm medo do fantasmagórico. Tem gente que não tem coragem de ficar sozinho dentro de casa, porque vê coisa, vê batido, vê... Será que é um espírito que está se materializando ali? Né? Os espíritas podem explicar. O que seria essa materialização? O que seria ouvir vozes? O que seria sentir um calafrio? O que seria sentir um medo poxa, eu passei por esse local
eu acho que eu já passei aqui, eu me lembro desse local. O que seria isso? Será uma vida passada? Será uma coisa que aconteceu? É porque, me parece, o espírito, ele é uma coisa como se fosse uma coisa fluida, né? O espírito é uma transmutação. E aí, naturalmente, por exemplo, ele vai se apoderar, ele pode se apoderar de um corpo, mas ele geralmente não é aquele corpo, né? Ele vai tomar de conta daquele corpo, mas ele não é aquele corpo. Então, são coisas do inexplicável, né? Que pouca gente pode associar como verdadeiro ou não. Foi, mas veio bater aqui. Aqui no Ceará se falou muito nessa perna cabeluda.